A Lala Denzelin é futurista desde 1995 e é também especialista em novas economias. Ela foi considerada uma das 100 mulheres que no mundo estão preparando pessoas e organizações para a transição para uma sociedade baseada na colaboração. E é com ela a nossa conversa de hoje aqui no Conexi 15. Lala, muito bom ter você aqui com a gente. A última vez que a gente se encontrou, no comecinho do ano, até fisicamente, antes da pandemia, portanto, você me falava de a gente estar vivendo a maior transição da história da humanidade. Conta pra gente por que isso. É um prazer falar com você, viu, Karina? Sou super fã sua e do seu trabalho e espero que a gente fale disso também, como a comunicação é a chave desse momento. Mas deixa eu te contar. O que está acontecendo? Acho que eu vou mostrar umas imagens. A gente está em rede. A vida em rede, ela tem uma dinâmica que nunca aconteceu antes. A gente está vendo pelo corona, que é o tal do exponencial. E a gente, o planeta, o tempo, a nossa capacidade de resposta é linear. Como você tem aqui o exponencial e aqui a capacidade de resposta linear, a conta não fecha. Então, em algum momento, algum ia dar. Esse foi causado por algo que é exponencial, que é uma pandemia. Aí a gente fala, mas será que então não tem solução? Tem solução, sim. Essa solução é a seguinte: para conseguir ser exponencial, nós precisamos de duas coisas. A primeira, a gente já tem, é a tecnologia. Maravilha, estamos nós aqui. E com tudo que ela permite de exponencialidade. Mas a outra parte é que é o X da questão, que é a colaboração, que é ganhar escala, convergindo tempo, convergindo pessoas e tal. E isso é o grande desafio que a gente está vivendo, inclusive do ponto de vista biológico. Daqui a pouco eu te conto por quê. E aí, o que acontece? Quando a gente vive um momento muito disruptivo, esses momentos de transição são momentos em que a gente não compreende coisas. Por isso que a gente precisaria todo mundo ser futurista nesse momento. E olha só, por que a gente precisa ser futurista? Eu vou te mostrar um outro vídeo aqui, muito interessante. Nesse vídeo, o que vai acontecer? É um desafio para você que está aí assistindo a gente. A gente vai ver dois times, como em geral tem no mundo, de lá de cá. E aí tem o jogo, como também é a vida. Nosso objetivo aqui, nesse teste de percepção, é contar quantas vezes o time que está de branco passa a bola. Vamos ver. Vamos lá. Bom, você que está aí, quantas vezes? A resposta é 13. Mas, repare o seguinte, eu vou voltar aqui para você ver que eu não estou roubando, não estou fazendo... o que acontece nesse vídeo? É como na vida, tem dois times, estão fazendo o que mandam, a gente está, em geral, contando, e também tem uma coisa para distrair, duas bolas. Aí, o que acontece? Entra um sujeito vestido de gorila, ele fica aqui bem no meio do quadro, ele sai dançando como Michael Jackson e a gente não vê. Então, a gente precisa, nesses momentos de transição, ser um pouco futurista, ser capaz de enxergar gorilas dançantes. Então, compreender essa transição, compreender essa outra natureza, desse outro jeito de operar que é necessário. E a pandemia, ela colocou a gente, o Silvio Meira estava falando disso outro dia, 25 anos na frente. A gente avançou 25 anos. Na verdade, não sei nem se era na frente. Acho que a gente deu um refresh de 25 anos, porque eram coisas que já precisavam ter mudado. Mas conta pra gente como é esse novo jeito de fazer as coisas. A vida, ela avança sempre no sentido de maior complexidade. Quanto mais complexo fica o mundo, mais a gente precisa se organizar em novos arranjos. O que é a questão agora? Lembra que eu mostrei ali que para conseguir dar conta do exponencial precisa tecnologia, as duas mãozinhas ali, a comunicação e a colaboração? Esse é o jeito que precisa para dar conta.
Só que nós não fomos preparados para colaborar, muito pelo contrário, a gente foi preparado para competir, para não confiar, etc. O conhecimento é compartimentado, a estrutura organizacional é compartimentada. Só que o século XXI tem um tal grau de complexidade que é impossível dar conta sozinho. E é isso que a gente precisa ter a clareza. É impossível dar conta dessa complexidade como indivíduos. Na nossa vida, a gente está precisando disso, e é muito lindo ver o que o Covid provocou também. Porque a resposta principal do Covid foi das pessoas se organizando e colaborando, não foi dos governos, por exemplo. A sociedade civil conheceu sua força, porque se organizou. A ciência revela isso, e essa questão da colaboração, ela vai estar presente na nossa vida cotidiana, em como a gente vai dar conta de cuidar de filho, de cuidar de velhinho, de fazer compra, do que qualquer coisa da vida, e nas organizações, muito, 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 muito. Por quê? Porque cada um de nós, como empresa, por exemplo, nós duas somos empresárias, né? Então, a gente tem a nossa infraestrutura, a nossa contabilidade, a nossa comunicação, a nossa. Se a gente tivesse uma estrutura compartilhada, a gente poderia diminuir em 1/4 a nossa despesa e aumentar em 4 vezes o nosso público, porque a gente poderia ter uma infraestrutura compartilhada, virtual e física, a contabilidade compartilhada, a comunicação compartilhada, que poderia ser muito melhor, várias coisas assim. Então, isso que a gente precisa se preparar. Por exemplo, é isso que a gente faz com empresas, com instituições. Ontem começamos um trabalho com 10 instituições culturais do Chile, com esse objetivo, de como é que eles se juntam. É um programa super lindo, que é da Corfo, que equivale ao SEBRAE lá, e do Ministério da Economia do Chile. E a questão é essa, a gente vai ter que otimizar. Em vez de cada um ter o seu, que é um desperdício tremendo, a gente se junta e, em vez da gente, por exemplo, pagar 2 aluguéis, a gente compartilha, e o dinheiro economizado a gente investe em coisas muito mais legais. Então, é essa lógica que precisa ter. A pandemia acabou materializando para a gente um pouco dessa percepção de que é sim possível reorganizar a sociedade para uma atuação em rede de verdade. A gente está vendo, inclusive, empresas, até mesmo concorrentes, se unindo em prol de projetos comuns agora, né, para superarem juntas a crise e atuarem também e contribuírem para o seu ecossistema, né, de parceiros de negócios e a população em geral. Me diz o seguinte, qual é o papel da comunicação nessa transição para esse novo paradigma? É uma pergunta muito linda. Por quê? Primeira coisa, vamos entender o que é comunicação, o que é cultura, porque qualquer escolha que a gente faça, qualquer ação que a gente tenha, ela antes tem a lente sobre a qual a gente vê o mundo. Tem aquela piada, sabe, dos peixes, que um chega para o outro dizendo, falam tanto desse tal oceano, você já viu? E cada vez que alguém fala o que é cultura, fala cultura é o oceano, é onde a gente está imerso. Então, antes de qualquer coisa, tem a nossa lente do mundo. Quem molda a nossa lente do mundo é a comunicação e a cultura. Então, não conseguiremos nada se não mexermos nas lentes, que inclusive foi um dos problemas que a gente enfrentou. A gente está um pouco onde está, porque talvez a gente tenha confiado demais numa daquelas partes da tecnologia e não na outra, que é o lado humano. E aí, a minha percepção prática mesmo, pelos meus 40 anos aí trabalhando, é que no mundo, imaginando, por exemplo, o mundo como um organismo, e nós estamos assim, a pandemia revelou essa interdependência, revelou como a gente realmente é uma coisa única, integrada. Se a gente é um organismo, esse organismo precisa de um sistema nervoso, porque isso é a coisa que a vida depende de um sistema nervoso que percebe, escolhe e decide. O que faz esse papel? É a comunicação. Então, a comunicação, para mim, é o sistema nervoso da sociedade e, eventualmente, do mundo. E se a gente quisesse ser poético, talvez pudesse até imaginar que, se de fato a teoria de Gaia procede,
para mim procede, que a Terra é um organismo, nós, seres humanos, talvez sejamos o sistema nervoso em formação. Porque o que a gente fez ao longo da nossa história foi criar mecanismos de perceber, documentar e compartilhar percepção e informação. Então, eu diria, a gente estava brincando no começo, se eu fosse presidenta do mundo e tivesse que escolher uma ação, a ação que eu escolheria nesse momento é comunicar. E é comunicar as possibilidades incríveis desse momento, porque pela primeira vez na história da humanidade a gente tem recursos, a gente tem conhecimento, a gente tem pessoas e a gente tem tecnologia. A única coisa que falta, esse dentinhozinho aqui, é a escolha. É saber que é possível. Esse é o trabalho, por exemplo, de quem trabalha com o futuro como eu, dizendo dá. Então a gente precisa comunicar essa possibilidade, porque a gente não é ensinado a achar que dá e a saber por que dá. Então é importantíssimo comunicar que sim, tem como. Depende da nossa escolha. E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para quem faz comunicação diante desse novo desafio que se vislumbra para todos nós? Quem trabalha com comunicação, o primeiro recado seria que precisa ter a consciência de que você é um designer do mundo, com aquilo que você comunica. Você está shaping the world. E esse shaping, ele é real mesmo. Um dos futuristas mais interessantes que tem, o Buckminster Fuller, dizia: a melhor maneira de mudar um paradigma não é lutar contra ele, mas é criar um novo, tornar aquele antigo obsoleto. Então, tudo o que for possível comunicar, de positivo, porque o nosso cérebro reptiliano ele é acelerado pelo medo, e aí a gente só faz péssimas escolhas, e lembra que só faltava aquele dedinho da escolha. Então, tudo que a gente puder comunicar de positivo, e tudo que a gente puder comunicar de solução já existente, porque existem muitas. É uma coisa impressionante. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês meus olhos de futurista, de especialista em inovação, novas economias e tal, com todas essas coisas incríveis que já existem, que são possíveis, só que a gente ainda não conhece tanto. Então, comunicadores, contem um mundo novo, porque ele não é só desejável, ele é absolutamente possível, basta a gente escolher. Não contribuir, evitar contribuir com o medo, e contribuir com o design do mundo. Tem um cara que eu adoro, o Bruce Mau, e ele diz: a questão não é o mundo do design, mas o design do mundo. E realmente, acho que a nossa parte é essa, é mostrar, olha, tem isso aqui, olha, isso aqui dá. Vamos aí ressaltar os aspectos positivos, que sempre existem. Então, mesmo nesse momento duríssimo que a gente está atravessando, olha quantas coisas incríveis, maravilhosas que aconteceram. Olha, por exemplo, o uso extremamente mais inteligente que nós estamos fazendo de redes sociais, de mídia, de tecnologia, a quantidade de informação de altíssima qualidade que a gente está tendo acesso. Isso mudou um padrão incrível, que ficava todo mundo ali numa besteirinha, né? E agora não, está todo mundo botando seu tempo em ter informação de qualidade, compartilhar informação de qualidade. A gente teve um upgrade imenso. Acho que a gente não vai voltar para trás. Espero, né? A toda a consciência em relação a fake news e toda também a consciência em relação realmente a palavra informação me encanta, né? Informação. Dentro, forma, ação. A informação é o que traz dentro de si a forma e a ação. Então, conforme aquilo que a gente transmite como informação, a gente tem uma forma e uma ação. Então, que informemos para a transformação, para que o mundo possa ser aquilo que a gente deseja e é possível. Eu estou aqui animada, estava te contando, né, que vou ter mais um neto. Então, queremos para os nossos filhos e netos esse mundo que realmente não é otimismo, não, mas tem condições de ser muito incrível. Já existem essas condições. Lala, muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa maravilhosa. E obrigada também a quem nos assistiu. A gente se encontra num próximo Conecte 15. Até lá! Eu que agradeço. Beijo!